Boa noite, amigos do Agro. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que contamos com a presença de todos vocês em mais uma live da EPB Brasil. Nós, da EPB Brasil, estamos vivendo um período muito bom de crescimento e consolidação da marca, com ótimos resultados que a gente vem obtendo a nível de campo pelo Brasil afora. Então, a gente está fazendo mais essa live do café e cafeicultura para apresentar resultados, para tirar dúvidas e poder acrescentar mais conhecimentos e esclarecimentos ao mercado da cafeicultura do Brasil. A EPB Extrato Pirolenhoso do Brasil é uma empresa 100% brasileira, é atacadista do extrato pirolenhoso decantado e estabilizado. Ela possui hoje mais de 20 biofábricas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, em expansão. A empresa tem uma capacidade produtiva logística estruturada para atender todas as regiões do Brasil com qualidade, quantidade, agilidade e pontualidade. Então, é uma empresa em franca expansão, uma empresa jovem, mas em franca expansão. Tá? Então, estaremos participando aqui dessa live. Eu, João Batista, como engenheiro agrônomo, mediador e cofundadora da EPB Brasil. Ainda o nosso engenheiro agrônomo Gledson, que deve estar entrando logo na live. O engenheiro agrônomo Luiz Américo Paceto, que é especialista em cafeicultura. E ainda o produtor Daniel Giovanni Pedroso, que está participando conosco também. Bom, inicialmente, então, a gente vai passar a palavra para a doutora Adriana, que vai falar um pouco sobre o extrato pirolenhoso. Na sequência, o Luiz Américo, que é o nosso convidado especial, vai falar mais aprofundadamente sobre a cafeicultura e o uso do pirolenhoso, considerações dele com relação à parte técnica. E à medida que for precisando, a gente vai fazendo interrupções aí. E o Giovanni, no final, vai ter tempo para fazer. E depois, encerramento e algumas considerações finais que a gente vai fazer aí. Beleza? Então, inicialmente, passamos a palavra para a doutora Adriana. Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos, todos que estão participando dessa live, né? Desse nosso bate-papo, na verdade, com foco na agricultura do café, né? Na cafeicultura. Eu vou apresentar rapidamente um pouco sobre o produto Extrato Pirolenhoso do Brasil. Anderson, por favor, pode colocar na tela. Está fazendo. Então, nossa empresa, Extrato Pirolenhoso do Brasil, ela foi fundada em 2018, mas nós estamos já trabalhando com esse produto há mais de 10 anos. E esse é um produto novo no Brasil, ele não tem estatisticamente muitos dados referenciados aqui no nosso país, mas é um produto milenar, né? Então, é um produto já utilizado no Japão, na Ásia, Canadá, Austrália, já há bastante tempo, e tendo sido trazido para o Brasil por um japonês, que faleceu, inclusive, em 2017. Tem 3 anos que ele faleceu, mas ele que trouxe essa ideia de utilizar o extrato pirolenhoso na agricultura, né? Aqui estão os participantes aí na tela, né, desse nosso bate-papo. Vamos passar agora para o próximo slide, por favor. Então, é uma empresa recente, mas a gente tem esse DNA aí, faz parte do nosso DNA, essa cultura centenária, né? Porque já estudamos isso, já conhecemos esse produto há bastante tempo. O que é o extrato pirolenhoso? Eu vou falar um pouquinho dele, só registrando aqui que no Japão, os primeiros documentos que fizeram referência a ele foram encontrados em 1883. Mas existem registros de uso dos derivados da madeira, da pirólise da madeira, há séculos. Inclusive, no início lá do século X ainda, quando
ainda quando começaram as primeiras embarcações, né, a se lançarem aos oceanos aí para a descoberta de novas terras, nessa época já se utilizava o piche vegetal, que é um dos derivados da pirólise da madeira. Então, é bem conhecido já há bastante tempo. Pode passar, por favor. Como o João começou a mencionar na introdução dele, nós temos as biofábricas, são em torno de 20 biofábricas que a gente tem como nossos parceiros, produtores de extrato pirolenhoso, que estão localizados nessas regiões aí no mapa do Brasil, concentrados principalmente em Minas e São Paulo, né? Temos também no sul e estamos expandindo agora para o Nordeste, para o Mato Grosso. É o nosso foco. E essas biofábricas são usinas, unidades produtoras de carvão vegetal, que, além de produzirem o carvão vegetal, eles também coletam o extrato pirolenhoso. Pode passar, por favor, Anderson. A gente sabe que o Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do mundo. Então, a nossa vocação, o Brasil tem essa vocação que é fantástica para a produção de carvão vegetal, porque ele é produzido a partir de reflorestamento de eucalipto, de florestas plantadas. E ele substitui integralmente o carvão mineral. Então, é um produto natural, totalmente saudável, a gente pode dizer isso, sustentável, né? Diferente do carvão mineral, que é um produto que é tóxico, né? Que tem características prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Então, nós temos aqui no Brasil uma boa parcela da siderurgia, que é a siderurgia a carvão vegetal, onde a gente produz o aço verde, inclusive ligas também, ligas de silício, magnésio a partir de carvão vegetal, o que é um feito muito interessante por nos dar esse privilégio de podermos ter esse produtos naturais sustentáveis que vão colaborar para a economia circular, né? Para que tudo se retorne e seja aproveitado. Então, aí no Brasil, no mapa mundi, a gente vê que o Brasil é responsável por pelo menos 10% da produção de carvão vegetal. Já teve ano que essa produção atingiu em torno de 10 milhões de toneladas, seguidos da África, né? E depois da Índia. Mas nós estamos em primeiro lugar aí na produção de carvão vegetal. Aí o próximo slide, por favor. O carvão vegetal... Doutora, só fazendo uma interrupçãozinha aí, desculpa aí. Eu acho que é bom frisar essa parte aí, né? Que a agricultura brasileira, ela chegou no auge da produção química e mineral, né? Agora a gente está entrando nas fases dos biológicos, dos bioprodutos, né? Dos produtos sustentáveis. Então, assim, ó, inclusive o Ministério da Agricultura criou um site, criou um aplicativo já com todos os registros dos produtos, os bioprodutos, né? Então, assim, ó, esse é o segmento realmente que vai se destacar e vai fazer a diferença em produtividade e sustentabilidade na produção brasileira. Muito obrigado. Pode continuar. É exatamente isso. Então, o extrato pirolenhoso é um produto que é exatamente o oposto do que o João está comentando aí, que é onde o nível técnico, né, da agricultura no Brasil já atingiu aí um patamar máximo em relação aos produtos químicos, né, aos agroquímicos. Então, hoje existe uma grande demanda e uma vertente muito elevada e potencial, caminhando no sentido de obter produtos sustentáveis, para que a agricultura passe a ser uma agricultura mais orgânica do que química e sintética, mais natural e mais saudável. Então, o extrato pirolenhoso, ele vem do quê? Da decomposição térmica da madeira. Ele é uma substância que, na produção do carvão vegetal, a fumaça da produção ela é condensada na forma de um produto líquido. Só que esse condensado, ele produz mais de 200 substâncias orgânicas, são moléculas que derivam do tecido vegetal, do eucalipto. Então, eles são componentes que reagem entre si. Por isso, a gente fala que o extrato pirolenhoso é um produto como um vinho. Quanto mais velho, mais estabilizado, melhor vai ficando suas características. Porque essas substâncias vão reagindo e vão criando novos compostos orgânicos que são extremamente favoráveis para a agricultura.
Porque essas são substâncias que aumentam a taxa fotossintética. Pode passar, por favor, Anderson. Pode passar para o próximo. Isso. Então, aqui tem um compilado aqui das principais características do produto que são garantidos por essa sinergia entre esses 200 componentes, são mais de 200 componentes orgânicos, que são principalmente fenóis, aldeídos, éteres, ésteres, que compõem essa sopa de nutrientes e de defensivos para a agricultura. Na realidade, a principal característica desse produto, ele não é exatamente um nutriente ou um defensivo, mas ele potencializa a entrada do nutriente e do defensivo na planta. Porque a planta, o cultivo, reconhece esse produto imediatamente como parte do tecido dela. Então, ele é como se fosse uma chave, ele consegue criar aberturas nas capilaridades, nas aquaporinas dos cultivos e favorece uma maior absorção, tanto dos nutrientes quanto dos defensivos e também da luz solar, tanto que aumenta a taxa fotossintética, isso já foi inclusive medido pela Embrapa. Então, ele é um agente quelante, né? Ele vai quelatizar alguns componentes para favorecer a sua entrada no tecido vegetal. Ele é biodegradável, ele é totalmente natural, é um bioestimulante, potencializa o enraizamento, melhora o pH do solo, ele induz a uma resistência sistêmica, como se fosse um remédio homeopático. À medida que ele é utilizado no cultivo com frequência, ele vai fortalecendo o cultivo. O cultivo ele se torna visualmente, a gente tem comprovação disso, inclusive fotografias, já vários testes e resultados fantásticos que a gente tem quanto à viscosidade do cultivo. Ele fica mais vivo, mais vigor, mais verde, então mais saudável, né? Dessa forma, é um produto bastante rentável, porque ele acaba que, por consequência de garantir uma maior saúde às plantas, ao cultivo, ele também garante uma economia, porque ele aumenta a produtividade. Então, ele tem uma grande compatibilidade com os defensivos, aumentando o efeito nos cultivos, né? Ele, quando aplicado diretamente, ele também tem uma ação repelente a insetos, principalmente em função do aroma de fumaça, que é o mesmo aroma que é utilizado pela indústria alimentícia na produção de diversos alimentos embutidos, de salsichas, linguiças, os baconzitos, né? Molho para churrasco. Hoje já tem uma gama elevado de produtos que a gente encontra normalmente no mercado, que um dos componentes é esse aroma de fumaça, que garante esse sabor, né, para o alimento. Então, é um produto tão natural que ele é usado diretamente na indústria alimentícia e é usado também para ração animal. Ele favorece a absorção de alimento também no intestino de porcos, de frangos. Então, é um produto fantástico, que tem essas características bastante saudáveis, usado também na indústria de cosméticos, na medicina, ele é comprovado para combater psoríase, por exemplo, candidíase, porque ele tem ação antibacteriana e antifúngica também. É um produto que a gente chama, está aí na apresentação, a gente fala que ele é um adjuvante multifuncional, porque realmente ele tem múltiplas funções, e milenar, que ele já é utilizado há milênios, realmente, biofabricado, porque a gente trabalha com todas as garantias de qualidade que foram preconizadas pela Embrapa. Que está no slide anterior, Anderson, por favor. Não, o anterior. Isso. Então, o Estado Pioneiro do Brasil, a EPB Brasil, hoje é a única atacadista do Estado Pioneiro do Brasil. Então, nós temos potencial para estar distribuindo o produto em todo o país, com muita agilidade, porque temos mais de 20 biofábricas, né? E a nossa missão é exatamente essa. É ser atacadista, distribuidor do extrato oleoso do Brasil em todo o território nacional, visando
como consequência disso, várias ações que vão decorrer, ações sociais, inclusive, que vão ser decorrentes disso, que, por exemplo, é o êxodo urbano, a fabricação de aço verde, o selo verde, a captação de carbono pelas florestas que dão origem ao extrato pirolenhoso, né? Então, nossa missão é essa, ser distribuidores do extrato pirolenhoso em todo o território nacional, garantindo uma agricultura sustentável e rentável. Então, nós temos, só para agora fechar, que aí eu vou passar a palavra para o Luiz Américo, que é especialista na cafeicultura, nós temos inúmeros resultados comprovados, testados por universidades, por centros de pesquisa, para inúmeros cultivos. Nós temos muitos resultados, inclusive produtores de café que utilizam já o extrato pirolenhoso há mais de 10 anos, com resultados fantásticos, que estão migrando para essa agricultura sustentável, né? Então, temos resultados para café, para arroz, para feijão, para tomate, muito resultado para soja, milho, ou seja, ele é realmente amplo sua utilização. Não existe, nunca houve uma adição de extrato pirolenhoso que não tenha surtido efeito e que não tenha garantido um maior vigor e saúde para os cultivos e para a agricultura, tá bom? Passo agora Muito obrigado, doutora Adriana. Obrigada. Ótima apresentação. Eu só complementando um pouquinho a sua apresentação, e antes de passar a palavra para o doutor Luiz Américo, que trata-se, falando mais agronomicamente falando, né? Nós estamos diante de um coadjuvante excelente para as produtividades do Brasil, né? Como a doutora falou já antes, é um produto milenar, mais novo no Brasil. Então, vários testes de campo, protocolos de campo, protocolos de experimentos com universidades, empresas parceiras estão sendo desenvolvidos no momento para que realmente se ateste todos esses resultados a nível de campo. Mas uma coisa já é sabida, o extrato pirolenhoso é um excelente coadjuvante para todas as aplicações que se faz na lavoura. Quer dizer, ele não substitui nenhum produto químico, nenhum produto fitossanitário, mas ele ajuda todos os demais produtos nesse complexo da aplicação a ter uma melhor performance na aplicação de todos os demais produtos. Então, isso resultando em lavouras mais saudáveis, melhores e mais produtivas e mais sustentáveis ao longo dos anos. Beleza? Muito obrigado, estava ótima a sua apresentação, muito esclarecedora. Então, nesse momento, agora passamos a palavra para o Dr. Luiz Américo, especialista em café, né, que vai explanar para nós agora aspectos mais técnicos da cultura e como o extrato pirolenhoso tem ajudado essa grande cultura brasileira, onde o Brasil é campeão de produtividade e de exportação, e vai nos explicar mais como tá ocorrendo essas mudanças e aplicações na cultura do café. Boa noite, Luiz. Está contigo a palavra, meu amigo. Boa noite, e em especial agradecer a equipe do Extrato Pirolenhoso do Brasil pelo convite e também externar essa satisfação de poder levar informações ao público-alvo, que são os cafeicultores do Brasil, em todas as regiões produtoras de café de sequeiro e também, no caso agora, mais modernamente, um investimento na área de irrigação. 293 anos, pode mostrar o slide aí sobre exportação de café no mundo. Nós tivemos a introdução do café no Brasil em 1727. Nesses anos todos, nós passamos a ser o maior produtor, o maior exportador e, atualmente, o segundo maior consumidor desta bebida. Segundo dados da Conab para a safra atual 2020, a área cafeira ocupa 1.880.000 hectares entre café arábica e café conilon, sendo que nessa safra a média nacional
deve ser de 31,6 sacas por hectare. Minas Gerais é o maior produtor do Brasil, com mais de 54% da área, sendo que a região do sul de Minas é a maior produtora dentro do estado de Minas Gerais. Depois vem Espírito Santo, São Paulo, atualmente Bahia, Rondônia e o Paraná, devido a problemas na época de geada, diminuiu muito a área produtiva. Reforçando palavras do engenheiro agrônomo João e da doutora Adriana, atualmente, a agricultura mundial e nacional, a palavra de ordem é uma só: sustentabilidade. E essa palavra, ela se baseia num tripé do economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. No próximo slide, apenas para lembrar, atualizar os cafeicultores, de uma maneira geral, a cafeicultura não é um calendário anual. Normalmente a gente trabalha com ano agrícola, ou seja, nós estamos terminando a safra de 2020, a colheita, né, da safra 2020, e muitas áreas, né, já estão preparadas para a safra vindoura de 2021. Por isso que nós trabalhamos com ano agrícola. No próximo slide, antes de entrar no mérito propriamente da importância do monitoramento, do acompanhamento de campo, no segmento de ervas daninhas, né, ou mato competição, doenças, pragas, é importante que o cafeicultor lembre que no início da formação da lavoura, como todo recém-nascido, a planta precisa de mais cuidados. Então, nós trabalhamos normalmente o pós-plantio numa faixa de 0 a 18 meses. Então, normalmente, nessa idade, de 0 a 6 meses, dando continuidade, de 7 a 18 meses, é o primeiro ano de formação da lavoura. Quanto maiores cuidados forem acompanhados, a lavoura terá um melhor desenvolvimento. Inclusive, dependendo das condições climáticas, época de plantio, muitos produtores conseguem, com 18 meses, uma catinha. O que é isso? A planta produz uma pequena produção, que pode chegar, no mínimo, 5 sacas até mais de 15 sacas, independente do sistema ser irrigado ou de sequeiro. Na fase de formação da cultura, que propriamente vamos comentar agora sobre produção, é importante que o produtor preste atenção na fase de 19 meses até 30 meses, ou 2 anos e meio, quando, apesar de ser do segundo ano de formação, a lavoura já produz economicamente viável. Aí sim passamos a ter grandes diferenças no sistema de sequeiro e irrigado por gotejamento ou áreas maiores no noroeste de Minas, Goiás, Bahia, através de voo com emissores LEPA. As diferenças chegam a ser no mínimo de 10 sacas por hectare. Normalmente, uma área irrigada produz média de 8 a 10 colheitas de 50 a 55 sacas por hectare.
em comparação com a de sequeiro média móvel de 5 a, no mínimo, 10 sacas mês. O próximo slide. Através do calendário de atividades e através do monitoramento de ervas daninhas, doenças e pragas, normalmente nós fazemos uma escala que começa, então, agora no pós-colheita. Qual que é a ideia de aplicar o EB no pós-colheita? A ideia é fazer uma asepsia da lavoura e, caso tenha alguma praga, usar como desalojante, repelente. Normalmente, a próxima fase é de pré-florada e logo em seguida, pós-florada, ou seja, com irrigação ou com as primeiras chuvas, ocorrem as fases, às vezes muito concomitantemente, de pré-florada e pós-florada, ou seja, formação da flor, a queda da flor e o aparecimento do chumbinho. Através dos próximos slides, nós perdemos isso. Então, reforçando, após a colheita, quando possível, de acordo com o calendário programado pelo agrônomo, consultor da lavoura, nós começamos com um tratamento de asepsia ou repelência de pragas, normalmente bicho mineiro. Na pré e pós-florada, a intenção do EPB seria ajudar junto com os fungicidas, protetores ou sistêmicos utilizados e bioestimulante vegetal no segmento de indução de resistência sistêmica. Nos próximos slides, até a próxima colheita, normalmente ocorre chumbinho, enchimento de grão, granação e a próxima colheita. Todas as operações foliares podem ser utilizadas com o extrato pirenhoso do Brasil. Cabe se me permitir, eu quero fazer uma intervençãozinha rápida consultor aí. Da Luiz, propriedade, o acompanhamento. Doutor Luiz, está me ouvindo? Pois não. Só fazer uma intervençãozinha aí, só fazer uma intervenção rápida aí. É muito importante. Fica à vontade. Esse desenvolvimento que tu colocaste aí desse calendário do café, porque a gente viu recentemente aí que o campeão de produtividade de soja da CESB Brasil, que é a Comissão Estratégica Soja Brasil, também usou o EPB em todas as aplicações na lavoura dele, desde as primeiras aplicações até as últimas aplicações antes da colheita do soja. Então é muito importante isso que esse ponto que tu estás tocando, porque como a gente falou antes, realmente o extrato pirolenhoso tem se mostrado um poderoso coadjuvante para a eficiência dos produtos fitossanitários, sejam eles herbicidas, inseticidas, fungicidas e micronutrientes que vão complementar a nutrição foliar. Então, é muito importante, foi muito importante para fazer essa intervenção para que entenda que o pirolenhoso sozinho e não é isso que a gente quer ver, adjuvante, para potencializar toda e qualquer aplicação de defensivos ou de foliares nas lavouras, né? Como no caso está falando do café, também como na soja. Muito obrigado por poder interferir. Pode continuar sua apresentação, por favor. Reforçando no sistema de produção de café, independente da área ser de isqueiro ou regiões mais com déficit hídrico que foram introduziu-se a cafeicultura irrigada,
muito importante reforçar que tanto nas adubações via solo ou conforme utilizado por produtos químicos, sistema via enche, adubações foliares, no fundo é uma injeção na veia, naquele momento que a planta mais precisa. Verdade. A café responde, a planta do café responde muito bem a esses estímulos. Então, toda vez que precisar fazer uma entrada na lavoura, que o cafeicultor fique ciente, o próprio técnico, da importância de se colocar um bioestimulante, um produto sinérgico que vai equalizar as dosagens dos defensivos, que melhora a síntese de toxina, protegendo mais a planta contra doenças, nas diversas fases da cafeicultura ou das culturas trabalhadas nesse segmento de produção. O que vocês puderam notar na sequência de apresentação é que o ano agrícola começa um mês antes da colheita e termina na colheita. É importante que o produtor não se preocupe somente com a colheita que está no pé, com a produção da lavoura nessa safra, e sim com a preparação da lavoura para a próxima safra pendente. Isso é muito importante no caso de culturas perenes, é o caso específico de café, de citros. Então, temos que atuar agora na safra 21 para que, durante o transcorrer, consigamos deixar a planta em condições equilibradas para a colheita da safra 21 e com condições de estar preparada para 2022. Com relação às tecnologias de aplicação, normalmente se trabalha para café adulto com pulverizações de 200 a 500 litros de calda por hectare. Estamos tendo algumas novidades no sistema de pulverização eletrostática, que é baixa vazão, e no caso de lavouras novas, naquela fase de formação de 0 a 6 meses e de 7 a 18 meses, normalmente trabalhamos por concentração. 0,5%, 1% da calda é normalmente a dosagem de EPP para essas fases. Muito importante, né, reforçar que em nenhum momento pode ocorrer ou vai ocorrer desequilíbrio quando do uso do extrato piroloso do Brasil. Isso ratifica a importância do manejo integrado, do manejo das doenças, das pragas, em consonância com os defensivos agrícolas menos tóxicos, ou também, conforme foi comentado, essa linha de biológicos a serem usados, adquiridos, ou uma nova tendência do uso das fábricas, produção de fungicidas e alguns inseticidas na fazenda propriamente. E para finalizar essa parte, é muito importante a manutenção e o equilíbrio entre a lavoura e os inimigos naturais, ou também denominados amigos naturais. Muitos fungos, insetos, microeminópteros, besouros, que estão presentes
no meio ambiente. Por enquanto é só. Muito obrigado. Boa. Então, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado a participação do Dr. Luiz Américo. Foi muito valiosa, muitas informações importantes, né, resumidas e importantes para a cafeicultura brasileira. Então, foi muito boa a sua apresentação, muito elucidativa e muito acrescentou na nossa noite aí. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado aí, o produtor Giovanni Pedroso, para que faça algumas perguntas para o doutor ou para a doutora, né? Para a gente poder elucidar um pouco mais as dúvidas aí dos produtores. Boa noite, Giovanni. Boa noite, obrigado aí pelo convite de estar participando dessa reunião com vocês, desse bate-papo, né? No começo da apresentação da doutora, teve um slide que eu tirei até um print aqui e fiz algumas anotações, né? Nesse slide, eu vou tirar algumas perguntas dela. A primeira é o seguinte: a palavra de agente quelante. Isso quer dizer que quando a gente vai fazer uma pulverização com micronutrientes à base de sais, e esse produto tem a capacidade de quelante desses micronutrientes à base de sais? A doutora nos ouve? Acho que a doutora não está nos João, bom, eu passo a resposta para o doutor Luiz Américo, então. Ô, João, enquanto acho que a doutora Liana entra no processo, deixa eu ajudar o Giovanni. Giovanni, eu também trabalho muito no sul de Minas e realmente usual os sais, ácido bórico, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de magnésio. E a importância vai ser a ordem da mistura. Então, primeiro, você vai colocar água, né, até na metade do tanque ou da bacostal do seu equipamento, e depois você introduz o extrato pirolenhoso. Ele que vai equalizar o pH da calda e vai proteger a sequência da ordem da mistura que você vai seguir. Tá? Podia ser herbicida, pode ser fungicida, inseticida. Os foliares normalmente serão os últimos. Ou se for só EPB, água, EPB e sais foliares, normal. Beleza, muito bem respondido. Acho que o Giovanni está ok, Giovanni, para ti? Sim. Então, quer dizer, só acrescentando um pouquinho mais, assim, Giovanni, o que a gente tem observado a nível de campo, e eu também aqui no Rio Grande do Sul, nos meus clientes, é que a calda se torna mais fluida. Ela não fica uma calda tão grosseira como normalmente acontece. Não sei se o Luiz concorda comigo. Ela se torna uma calda mais fluida. O pirolenhoso, por ter essas 200 moléculas, esses alcoóis, esses fenóis, ele parece tornar a calda mais fluida. Confere, Luiz. O que tem que separar, Giovanni, às vezes você também está acostumado, ou o pessoal, né, por facilidade, tem recomendado, né, e tem bons produtos quelatizados, né, que seriam os produtos já realmente com a proteção do nutriente, tá? Mas não esqueça, igual a história do extrato pirolenhoso, que é milenar, nossos usuários, né, de calda bordaleza, de calda viçosa. Então, sempre existiu o quê? Água,
cal, cobre, que é um fungicida, e os micronutrientes, sais solúveis. Depois que as empresas começaram a crescer, a desenvolver, o próprio produtor, né, o técnico, ficou um pouco mais confortável e prefere produtos quelatizados, protegidos, com menor volume de aplicação. Mas é só seguir a sequência que você vai ter bons resultados. Ok, Giovanni? Ok. Eu queria, aproveitando o gancho, queria fazer mais uma pergunta. Na pulverização, o doutor tinha falado que para lavouras mais novas, adotava-se 0,5% da dose, né, por volume de calda, né? E já em lavouras adultas, quando a gente tem o costume de fazer a aplicação de 400 litros d'água por hectare, qual seria a dose? Vai lá, doutor. É para mim, João? Exato. O doutor responde. Eu sou perigoso de falar, Giovanni, porque não sou vendedor. Mas para mim, seria melhor manter os 500 ml por 100 litros d'água e você trabalhar com a sua visão. Normalmente, 1 litro por hectare está sendo trabalhado naquele sistema de pulverização eletrostática. Eu trabalho normalmente com 400, 500 litros, que nem você contou. Dependendo de uma lavoura adulta, mundo novo, problema de broca, né? Bem folhada. Hoje, o nosso pulverizador tem 10.000 litros. Eu acredito que algumas lavouras aí de vocês também. Eu já trabalhei aí com 400 litros por hectare. Era um pulverizador. Então, a tendência pode até ser baixar a vazão, mas é importante que a concentração do produto esteja presente. Muito bom. Giovanni, tá ok para ti, Giovanni? Sim. Eu queria fazer mais uma pergunta. No slide que eu citei lá no início, ele falava também de potencializador de enraizamento, ou seja, aumentar o crescimento de raiz. Como o produtor que quer usar esse produto, não para melhorar não como foi de tratado agora a questão da pulverização, mas com foco em aumentar a raiz, também na folha ou seria aplicado em via trench? Eu acho que o Luiz ele quer saber se pode ser usado via solo ou via foliar também. É isso, Giovanni? Então, é mais ou menos isso mesmo. E se na folha ele também induz crescimento de raiz? Beleza. Responde para nós, doutor Luiz Américo. Veja bem, Giovanni, também foi comentado do colega João Batista, o enraizamento, o crescimento vai ser muito mais notado em cereais, hortaliças. Eu sugiro que, se você puder começar o trabalho no viveiro de café, tudo bem. Caso contrário, no plantio de café, nós começamos a fazer, que nem você comentou, normalmente a gente fala drench, né? Aquela barrinha, né? De aplicar herbicida ou daqueles defensivos anulados via solo. E também não esqueça que, independente do tamanho da planta, a vazão da cauda que você está usando, a pulverização foliar, ela é absorvida pelos estômatos da planta e
O restante, normalmente que escorre, ou a gente fala ponto de pingamento, vai realmente cair no solo. Por isso que é importante as características do produto. Então, você tem condição de aplicando via solo, é direto na raiz. Você aplicando via folha, primeiro a folha vai sintetizar o extrato peronhoso e vai translocar via xilema, floema, planta inteirinha. Muito bom, muito bom. Satisfeito, Giovanni? Sim. Não, mais uma pergunta, por favor. Vai lá, segue lá. Também falou-se em indução de resistência. Como ocorre essa indução de resistência? Ele ativa... O que ele ativaria na planta para ocorrer essa indução? Muito bom. Doutora Adriana, ajuda, João? Vai lá, doutor. Vai lá que depois eu complemento qualquer coisa. Vocês estão me apertando, me abraçar. Giovanni, acho que é melhor você me convidar para tomar um café aí no Nepomuceno, né? Todos Pode nós, falar né? Nepó? Nepó ou Nepré? É o seguinte, eu posso falar um pouco. Essa parte de indução de resistência... Deixa eu só terminar. Ou falar uma parte prática, doutora, porque é um pouco complicado, Vani. Você vai estar fazendo fungicida, protetor ou curativo. E o produto, ele vai disponibilizar dentro da planta uma condição de autodefesa. São substâncias chamadas fitolexinas. Me ajuda agora, doutora Adriana. Não, é exatamente isso. Existem artigos, Giovanni, existem artigos que falam que a absorção do extrato proleoso aumenta a produção das fitolexinas, né? E as fitolexinas são responsáveis pelas defesas da planta, né? Os micro-organismos, né? A infecção por micro-organismos, não é isso? Bactérias, fungos. É como se fosse... Eu sou engenheira química, tá, Giovanni? Então, eu estou aprendendo. Mas eu leio muito sobre o extrato proleoso e tem artigos que falam que aumenta esses componentes das plantas, que são as fitolexinas, que têm essas propriedades antimicrobianas. Então, é como se fosse talvez um probiótico. Inclusive, o extrato proleoso tem essa ação de probiótico e ação probiótica e prebiótica também. Ele favorece a flora positiva, né? E ele, por exemplo, ele combate as salmonelas, acaba com as salmonelas na alimentação, né? Ele tem esse efeito. Para as plantas, é como se fosse uma homeopatia. Eu não sei se essa similaridade aí, se eu posso usar essa palavra, mas é mais ou menos isso. Ele vai fortalecendo as plantas e elas vão ficando com uma maior proteção, né? Como se aumentasse os glóbulos vermelhos das plantas. Eu não sou agrônoma, mas no meu entendimento, quando eu leio, quando aumenta essas fitolexinas, é isso. Como se aumentasse a resistência das plantas a fungos, a bactérias, a micro-organismos, que é o que essas substâncias fazem. Acho que seria... verdade, doutora, as fitolexinas, elas são indutoras de resistência, né, Luiz? Elas estimulam toda a estrutura da planta para melhorar as defesas. Confere, doutor Luiz Américo. E o proleoso, ele aumenta a produção de fitolexinas. Giovanni, agora você viu, né, coletando tudo, a ideia é que a gente diminua, né, os estresses da planta, quer sejam por pragas, doenças, ou até, no caso do sul de Minas, ou a maior parte da cafeicultura brasileira, de déficit hídrico, o próprio excesso de frio. Então,
realmente a planta fique mais resistente aos fatores bióticos e abióticos. Eu acho que é importante salientar aí, Giovanni, também que por todas essas moléculas aí que a doutora falou anteriormente, que o Luiz reforçou aí, ele é um produto familiar à planta, né? Então, tudo que tiver junto com ele vai funcionar melhor. Um herbicida, um inseticida, um fungicida, um micronutriente, tudo que tiver junto com ele vai ter um tráfego melhor dentro da planta, né? Então, isso tudo vai ajudar na sanidade dessa lavoura aí. Confere, Luiz? Perfeito. Beleza, então. Pessoal, então, acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se o Luiz quer fazer mais algumas considerações finais, a doutora. Acho que estamos partindo já quase para os finalmente aí. Doutora, mais alguma intervenção aí? Bom, a gente, Giovanni, se tiver mais dúvidas, qualquer outro questionamento, pode mandar para a gente, por favor. Nós temos outros técnicos, temos, que está nos acompanhando aí também, temos uma pesquisadora que está trabalhando a tese de doutorado nessas características do pirolenhoso, sabe? Inclusive, da identificação dessas substâncias que induzem essa resistência, quando o cultivo absorve, né, o extrato pirolenhoso. Mas é basicamente isso. Ele é uma substância, eu acho que a melhor definição é essa. Ele é um adjuvante que potencializa a absorção de tudo que a planta precisa. Potencializa a radiação, a absorção da energia solar, potencializa os nutrientes, potencializa a ação dos defensivos e potencializa a própria resistência física dos cultivos. Então, a gente tem muitos trabalhos publicados, muitos artigos. Qualquer dúvida pode mandar para a gente vai te responder à medida que você estiver mandando, tranquilo, tá? Sem problema. E quero agradecer muito a sua participação. Não sei se o Daniel conseguiu entrar aí no final, não sei se o Daniel está por aí. E eu quero só pedir para o Anderson, não sei se o Anderson consegue colocar na tela, Anderson, que para qualquer informação comercial, entrar em contato pelo número 31 995685 Então, o nosso número, o contato comercial é 31 995685741, tá bom? E dúvidas também pode mandar para a nossa loja virtual ou entrar em contato por esse número que a gente vai estar retornando. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite então a todos. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Luiz Américo, que deu valiosas informações aí para a gente sobre a cultura do café, né? A doutora Adriana também, da parte química, né? Agradecer também ao Giovanni pela participação, pelas perguntas, e falar para todos os produtores que essa live vai ser disponibilizada pela internet nos próximos dias aí, e os contatos podem ser feitos pelo número que a doutora passou. Inclusive, entrando em contato com a empresa, você pode pedir quem é o representante para a sua região, quem é que vai dar suporte técnico na sua região. Você ligando nesse número que a doutora passou, você pede, eu sou da região sul, sou da região sudeste, estou em tal região. Ali você vai poder saber quem vai dar suporte técnico para você fazer um bom uso do extrato pirolenhoso do Brasil e poder tirar o maior proveito em rentabilidade da sua lavoura. Então, muito obrigado a todos. Em nome da EPB Brasil, a gente encerra essa live e até a próxima. Um abraço a todos. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Giovanni.